Irmãos queridos, a Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, mais uma vez, sente-se honrada com as vossas presenças em seu espaço físico. O nosso objetivo, já que estamos reunidos mais uma vez, é acrescentar possibilidades doutrinárias para que possamos fazer escolhas mais favoráveis na atual existência, que, como já temos conhecimento, é de capital importância para todos nós. Nunca em tempos antes tivemos tamanha lucidez e o grande número de informações que nos proporcionarão realmente, se nos utilizarmos corretamente das mesmas, avançar no nosso processo ético-moral de evolução. Algumas informações que se fazem necessárias para a nossa comunidade. 13 de junho, próximo final de semana, a nossa sociedade está promovendo um bazar beneficente, que vai ser a partir, então, das 8 horas da manhã, na rua São Paulo, 2178, que fica ali em frente a Rato e Cia, uma quadra antes do Colégio Santa Maria. Aqueles que tivermos, por exemplo, vestuários, calçados, objeto de decoração, eletrodomésticos, brinquedos eletrônicos, móveis, e que desejarem repassarem esses mesmos móveis e assemelhados, que estejam em bom estado de uso, a sociedade providencia de maneiras que possa se apanhar, ou podemos trazer aqui na sociedade, para que faça parte, então, do bazar, né? A partir das 8 horas, então, sábado que vem, ali, então, em frente a Rato e Cia, uma quadra antes do Colégio Santa Maria. Outra informação de capital importância é que está se aproximando a jornada espírita que nós vamos ter em Cascavel com o grande expositor nacional e, além dela, Orson Peter Carrara, o herdeiro de todas as tradições do grande Cair Barchutel de Matão, estado de São Paulo. O Orson, inclusive, é o presidente da Fundação Cair Barchutel, que tem sede lá em Matão. Ele fará um périplo conosco aqui em Cascavel, em Santa Teresa e Cascavel. No dia 19, que é sexta-feira, ele irá, então, em caravana para a Sociedade Espírita Consoladora em Santa Teresa, e lá vai trabalhar uma temática de um conto de Humberto de Campos, né? Uma palestra que ele fará naquela sociedade, a Nobre Diana. Ato contínuo, no dia seguinte, voltará, então, para Cascavel e vai nos brindar, na Sociedade Espírita Amor e Caridade, com um seminário tratando do projeto reencarnatório, das 14 às 17 horas, então no dia 20, das 14 às 17 horas, o seminário na Sociedade Espírita Amor e Caridade, tratando do projeto reencarnatório que interessa a todos nós, sem sombra de dúvida. À noite ele se desloca para o bairro São Cristóvão, para a Sociedade Espírita Caminho da Luz, onde ele fará uma palestra a respeito do Auxílio Virá. Possivelmente, nos parece que é o lançamento de um livro que ele está escrevendo. Ele é autor de mais de 15 livros, inclusive. Dia seguinte, no domingo pela manhã, então ele, antes de se despedir, nos brindará com mais uma palestra, de novo, na Sociedade Espírita Amor e Caridade, às 9h30, tratando então da obra O Céu e o Inferno, fazendo uma homenagem a esta obra que comemora-se no dia 1º de agosto, 150 anos, tratando do assunto de céu e inferno interiores, estados conscienciais da alma. 19 a 21, então, nós estamos com o nosso Orson Peter Carrara aqui em Cascavel. Seria interessante nós irmos já agendando, porque vale a pena ver um trabalhador desse nível entre nós pela primeira vez, né? Pela primeira vez. Faremos a nossa prece, em seguida nós temos uma leitura introdutória que guarda relação com a proposta. O nosso expositor já está presente, é o professor Dr. Eloy Lemos de Mello, que vai trabalhar hoje exatamente o Evangelho e o Espiritismo, essa ponte iluminada que nós precisamos tomar ciência mais profunda. Vamos fazer a nossa prece, em seguida faremos a leitura e o nosso querido professor Eloy vai então nos conduzir na proposição.
Senhor da vida, reunidos estamos mais uma vez nesse espaço físico, imbuídos todos, sem sombra de dúvida, do melhor propósito possível. Muito tempo perdemos na retaguarda, com ignorância, com rebeldia, em relação às vossas leis sábias e justas, que nos propõem acelerar o nosso processo de redenção, fazendo realmente com que avancemos na direção da plenitude. Despertamos, enfim, Pai amado, e desejamos do fundo do nosso coração que, através desta cadeia imensa de benfeitores celestes, principiando pelo nosso Mestre querido Jesus, saibamos agora valorizar esse abraço de ternura e carinho e assimilar o máximo possível das lições que nos serão vinculadas. Permita-nos então, Senhor, que possamos iniciar a partir de agora essa tarefa que vai, sem sombra de dúvida, iluminar a nossa mente e o nosso coração. Que assim seja, Senhor. João Moutinho escreve Respiga de Luz, e nós estamos tirando uma lição aqui desse benfeitor que ainda está encarnado entre nós. Na lição 15 de Respiga de Luz, ele fala sobre o retorno do Cristo. E ele se fundamenta numa passagem evangélica que diz assim: então o Filho do Altíssimo aparecerá sobre as nuvens do céu, quando os povos se lamentarão, reconhecendo o seu poder e a sua glória. Parece um texto assim meio, não fazendo muito sentido, mas o Moutinho, iluminado, ele traduz muito bem para nós. Vir, diz ele, sobre as nuvens é frase que admite distintas versões. A primeira se refere à presença do Cristo nas esferas mais elevadas do mundo espiritual, vinculadas à terra, de acordo com a seguinte revelação de Emmanuel. Espíritos abnegados e esclarecidos falam de uma nova reunião da comunidade das potências angélicas do Sistema Solar, da qual Jesus é um dos membros divinos. Reunir-se-á de novo a sociedade celeste pela terceira vez na atmosfera terrestre, desde que o Cristo recebeu a sagrada missão de abraçar e redimir a nossa humanidade, decidindo novamente sobre os destinos da Terra. Isto já se realizou, já estão aqui conosco, nós vamos ver desde 1857. A vinda do Cristo acima das nuvens significa, pois, sua chegada na condição de espírito, sem esquecer o quadro de evolução que o oculta de outros espíritos de evolução inferior, compreendendo-se que a morte física, por si só, não faculta aos seres inferiores a visão de espíritos superiores, como equivocadamente preceitua a cultura religiosa popular. Não será, pois, sob visível aparência, como afirma a respeito de seu reinado, o reino de Deus não vem com visível aparência. Sobre a sua vinda, as doutrinas convencionais recordam o judaísmo que, apesar de 2000 anos de espera e desilusão, ainda aguarda o privilégio de receber do celeste enviado o cetro que denuncia a supremacia sobre outros povos, esquecendo que, no reino do Cristo, o homem não procura elevar-se acima do próximo, mas acima de si mesmo, mediante o próprio aperfeiçoamento. Se a codificação traduz atualmente a eterna presença do Cristo, admite-se por ingenuidade acreditar na sua vinda, em corpo denso, compreendendo o seu evangelho, já bem interpretado e até ampliado pelo Espiritismo, o prometido Consolador. A menos que se utilize os recursos de Moisés, que invocava o fogo do céu para o povo rebelde, não seria impossível ver Jesus conduzido na atualidade a diferente calvário, por seres ainda afeiçoados ao imediatismo da vida física, por resguardarem, como os fariseus de outrora, os cobiçados assentos ou as acumuladas economia que os ricos gostariam de preservar para sempre. A vinda do Cristo está relacionada também à grande transição, isso nos interessa de perto, mencionada no seguinte texto: assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho. Nos dias anteriores ao dilúvio, em que pese as exortações do profeta, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na barca, e não perceberam senão quando veio o dilúvio e os levou a todos.
Assim será também a vinda do Filho do Altíssimo, uma metáfora profunda e, sem sombra de dúvida, o nosso professor vai passar por ela. Simbolicamente, o Mestre só pode ser visto por aquele que se coloca acima das nuvens das imperfeições morais. Considerando o que diz no quadro da bem-aventurança, bem-aventurado o que tem puro coração, porque verá Deus. Importa, pois, compreender a vida física por berço temporário do espírito em evolução, amparando-se na religião que educa e espiritualiza, edificando o reinado íntimo, enquanto se aguarda o coletivo reinado divino a ser implantado no processo da grande transição. Muito símbolo, muita informação, e nós vamos ter muitas elucidações agora, porque, mais uma vez honrado, nós vamos ser conduzidos pelo nosso querido professor Eloy. Vamos ouvi-lo então. Boa noite, meus queridos amigos. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. É uma alegria estar aqui mais uma vez, desta vez no horário das 18 horas, para dialogar com vocês um pouquinho mais de tempo. No ano de 1857, como o nosso querido Vanin já falou, Allan Kardec publicou esta obra fundamental chamada O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos foi estruturado por Allan Kardec em um sistema de perguntas e respostas. São 1019 itens e praticamente todos eles compostos de perguntas feitas por Allan Kardec e as respectivas respostas que foram dadas pelos espíritos superiores que coordenaram o desenvolvimento da doutrina espírita, a concretização do Consolador prometido por Jesus na Terra. Por que fizemos esta pequena apresentação, que para alguns seria desnecessária? É porque nós desejamos começar a nossa exposição de hoje a partir da questão de número 625, que também é uma questão bastante conhecida dentro do movimento espírita. Nesta questão 625, Allan Kardec pergunta aos espíritos qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. Notem a pergunta. A resposta, boa parte de vocês já conhece. Mas, por enquanto, não queremos falar da resposta. Eu quero que vocês, junto comigo, pensemos sobre a pergunta feita por Allan Kardec. Qual o tipo mais perfeito para nos servir de guia e modelo? Quando a gente analisa, estuda o Livro dos Espíritos, a pergunta tem tanta importância quanto a resposta. A pergunta elaborada por Allan Kardec há de ter um porquê. E quando a gente pega a questão assim e retira do contexto, parece que ela está ali jogada ao acaso. Mas vamos analisar. Por que será Allan Kardec fez essa questão? O que havia por trás? Bom, então vamos retroceder um pouquinho. Vamos fazer aqui uma série de raciocínios e vocês me acompanham. O próprio Allan Kardec definiu o Espiritismo em vários momentos, em várias obras e em vários trechos. Mas, em especial, na obra O que é o Espiritismo, ele vai dizer assim: o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. E como filosofia, ele compreende todas as consequências que dimanam dessas relações. Está dizendo então Allan Kardec que o Espiritismo é ciência, porque
baseada nos fatos, na observação. O laboratório de Allan Kardec era justamente as relações entre o mundo invisível e o mundo corpóreo. Mas é também filosofia. É filosofia porque não se detém às consequências, os efeitos. A doutrina espírita vai em busca das causas. Então, a doutrina espírita, nesta obra, quando Allan Kardec publica o Livro dos Espíritos, vai responder às grandes questões que sempre afligiram a humanidade. O Espiritismo é que nos dá respostas sobre Deus. Nos apresenta uma nova ideia de Deus. O Espiritismo nos fala porque estamos no mundo, de onde nós viemos, para onde nós vamos. O Espiritismo nos fala sobre o que é a felicidade. O Espiritismo nos fala sobre a pluralidade das existências, a reencarnação. Sobre a imortalidade da alma. Então, indo em busca das causas e respondendo a estas importantes questões, o Espiritismo é filosofia. É filosofia. Nós poderíamos definir com outras palavras, de acordo com o grande estudioso, filósofo espírita Silvio Shibene, que diz que nós poderíamos então falar que o Espiritismo é uma filosofia que tem base científica, porque é uma filosofia que se baseia na razão e na observação. Então, quando o Espiritismo, a doutrina espírita nos fala da reencarnação, não é porque Allan Kardec se sentou à sua mesa no gabinete e resolveu que deveria existir a reencarnação. Não, é porque ele observou os fatos e pelo raciocínio concluiu pela existência da reencarnação. Muito bem. Mas todas estas questões filosóficas, inevitavelmente, acabam provocando certas modificações em cada um de nós. Porque a partir do momento que eu conheço, então, estas coisas, sei que tenho muitas existências no corpo físico. Conheço a lei de ação e reação. Conheço a imortalidade da alma. Sei, tenho certeza da vida futura. Estas coisas começam a provocar uma certa transformação de hábitos. Começa a mudar as minhas escolhas, as minhas atitudes, os meus pensamentos. Naturalmente isso vai acontecendo. Ou seja, começa a provocar uma transformação moral. Uma transformação moral. Por isso, então, a doutrina espírita é uma filosofia que ela, de um lado, tem base científica e, de outro lado, ela tem consequências morais, porque ela modifica nossos hábitos. Este, então, é o tríplice aspecto da doutrina espírita. Mas quando nós falamos de moral, quando a gente fala de moral, a gente precisa entender o que é moral, né? Moral é a regra do bem proceder. É a capacidade de distinguir o que é o bem e o que é o mal. Moral é a capacidade de distinguir entre o certo e o errado. Ora, para eu conseguir fazer esta distinção, para que eu tenha o discernimento do que é o certo e do que é o errado, eu preciso ter alguma referência. Eu preciso ter alguma coisa que me mostre os limites.
E que eu saiba, então, para cá não, e muito para lá também não, eu tenho que andar por aqui. Preciso de uma referência. Então, Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, ele faz uma pergunta muito interessante, que é a questão de número 614. Lá, Allan Kardec vai perguntar assim. Olhem só, que parece uma pergunta que não vai dar em nada. Prestem atenção. Ele diz assim: que se deve entender por lei natural? E os espíritos responderam: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que ele deve fazer ou deixar de fazer. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Opa, então, a gente já sabe qual é a referência. A lei de Deus, dizem os espíritos, indica ao homem o que ele deve fazer ou deixar de fazer. Então, a nossa referência para distinguir o bem do mal e para tomar as nossas decisões e fazer escolhas é a lei divina. É a lei de Deus. E mais do que isso, é a única lei verdadeira para a nossa felicidade. Eu sei que falando assim parece que está tratando de algo utópico, distante, um discurso bonito, mas eu vou tentar ir um pouquinho mais à frente, voltar nesse assunto para a gente colocar para o nosso dia a dia. Mas aí vem uma outra questão. Agora eu sei, então, que a minha referência, aquilo que me delimita as ações, para que eu consiga transitar tranquilamente sem infringir a lei divina, é a própria lei de Deus, é ela que vai me dizer como distinguir uma coisa da outra. A questão que vem é o seguinte: onde é que eu posso encontrar essa lei? Eu preciso conhecer essa lei, porque é ela que vai me garantir a felicidade. E esta lei vai me dizer o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer. Onde está? É de interesse de todos, então, conhecê-la. Então, após algumas questões a mais, virá a questão 621. E lá Allan Kardec faz essa pergunta. Onde está escrita a lei de Deus? Onde é que está escrita a lei de Deus? Alguém de vocês sabe onde é que está escrita a lei de Deus? Está aqui? Onde é que está escrita, gente? Na consciência? Mas aí depende. Porque se você perguntar isso para um irmão nosso judeu, ele vai dizer que está escrita onde? Na Torá. Se for para algum irmão nosso evangélico, ele vai dizer que está escrita onde a lei de Deus? Na Bíblia. Se perguntar para algum muçulmano, ele vai dizer que está onde? No Alcorão. Sempre livros. E os espíritos responderam: na consciência. Eles não... Gente, não está escrito aqui no livro dos espíritos? A lei de Deus? Está na consciência. Portanto, é íncita a cada criatura a lei de Deus. Tá, Eloy, mas o que você está querendo dizer exatamente? Eu estou querendo dizer assim, a gente sempre sabe o que é o certo e o que é o errado. Mas eu fiz aquele negócio, mas eu não tinha certeza. A consciência sabe.
Acontece que a gente é hábil. A gente vai inventando aqui subterfúgios, sofismas, fugas psicológicas. Até vai pedir opinião para alguém, torcendo para que ela diga o que você quer ouvir. Mas, de fato, está escrita na consciência. Ora, gente, mas se a lei de Deus está escrita na consciência, dentro de cada um de nós, o que acontece, então, no meio do caminho? Foi algum defeito de fabricação do Espírito? O que aconteceu para estar acontecendo o que está acontecendo no mundo, para sermos como nós somos? Allan Kardec quer saber isso. O que acontece? Se está escrita na consciência, por que é que precisamos de livros? É porque a gente simplesmente esquece ou despreza as leis divinas. A gente esquece ou renega. Então ele continua. Mas então é por isso que Deus envia missionários à terra? Sim, para lembrá-los da lei de Deus. Envia homens, espíritos que vêm nos lembrar através dos seus ensinos, dos seus exemplos. Como devemos nos comportar, como deve ser nossa conduta. E a gente admira essas pessoas. Vieram muitos. Vocês já ouviram falar de Gandhi? Todo mundo. Um homem admirável? Sem dúvida. Quem já ouviu falar de Martin Luther King? Quem já ouviu falar de Buda? Homens admiráveis. Então é por isso que mais adiante a gente volta finalmente à nossa questão 625. Porque então Allan Kardec quer saber, ora, se vieram todos esses homens, todos esses missionários, para nos lembrar da lei de Deus, eu quero saber qual é o tipo mais perfeito. Nem é o tipo bom, ele quer saber qual é o tipo mais perfeito. Que nos sirva a todos de guia e de modelo. Que nos seja um guia moral, que nos sirva de um modelo para a nossa conduta. Então os espíritos responderam simplesmente Jesus. Jesus é o tipo que nós todos devemos aspirar. Porque guia é assim, modelo é assim. Modelo é para ser seguido. Para a gente sonhar. Almejar. Nós temos que almejar a Jesus. Mas aí, gente, começa a se estabelecer um problema para Allan Kardec. Porque se os espíritos disseram que o nosso modelo, o nosso guia é Jesus, eu não tenho dúvida nenhuma que na cabeça dele deve ter se passado diante dos olhos dele certamente surgiu um imenso trabalho ainda por ser feito. Por quê? Porque onde é que nós vamos encontrar informações a respeito de Jesus? Onde que a gente arruma? Aonde? Quais são as fontes para eu conhecer Jesus? As fontes para eu conhecer o meu guia? Aonde que eu vou atrás de informações para conhecer o meu modelo e tentar segui-lo? Nos evangelhos. Só nos evangelhos. Nos evangelhos, mais especificamente, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, é onde nós vamos encontrar as informações a respeito de Jesus.
Então pensemos. 1857, este outro livro aqui, 1864, 7 anos depois, o Evangelho segundo o Espiritismo. Que é uma obra complementar ao Livro dos Espíritos. Vejamos, então, como ele começa o livro. Vocês já leram a introdução de Evangelho segundo o Espiritismo? Quem é que conhece o Evangelho segundo o Espiritismo? Todo mundo? Todo mundo, quase todo mundo. Vocês já leram a introdução da obra? Fala a verdade. Já leu a introdução da obra? Mesmo. Vou ler aqui as primeiras linhas, eu quero ver se você já leu mesmo. O objetivo desta obra. Gente, ele vai falar do nosso guia. Neste livro ele vai falar do nosso modelo. Qual é o guia e o modelo dos espíritas? É dele que ele vai falar aqui. Então ele começa o objetivo desta obra. Vocês já leram? Podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos evangelhos. Os atos comuns da vida do Cristo. 5 partes. Quando você abrir os evangelhos, quando você pegar lá o Novo Testamento e abrir lá Mateus, diz então Allan Kardec, você consegue dividir em 5 partes aquilo ali. Os atos comuns da vida do Cristo. Os atos comuns é assim, tipo, Jesus estava indo para Jericó, Jesus estava entrando em Cafarnaum, Jesus entrou na casa de Pedro, os atos do dia a dia. Os milagres. Então Jesus cura os doentes, os leprosos, os paralíticos, os cegos, anda sobre as águas, multiplica os pães. Isso você encontra lá, não encontra? As predições. Então Jesus prevê, faz certas profecias. Ele prevê, por exemplo, o seu próprio martírio. Ele prevê que Pedro o negará 3 vezes. São as predições. Você encontra isso quando lê os evangelhos ou não? Encontra. Você também encontra as palavras que foram tomadas pela igreja para o fundamento dos seus dogmas. E a 5ª parte, o ensino moral. Ali você encontra também o ensino moral. Porque ele é o nosso guia. Então é necessário falar da moral de Jesus. Vocês compreendem isso? Diz ainda Allan Kardec que o ensino moral, gente, o ensino moral transcende as crenças religiosas. Porque vocês podem reparar que as pessoas de diferentes religiões, elas brigam, elas discutem e não concordam umas com as outras. Sempre estas discussões, sempre as dissensões, os cismas são provocadas pelas questões dogmáticas. Você já viu um católico e um protestante discutindo amai os vossos inimigos? Não, porque isso é ensino moral e transcende. Vai além. Eles discutem lá se Jesus ressuscitou, se era o corpo, o que foi feito do corpo. Se ele transformou em vinho, se o vinho tinha álcool, se não tinha álcool. Aí ninguém se entende. Mas o ensino moral de Jesus transcende a estas questões. Diz então Allan Kardec: para os homens em particular, aquele código constitui, ele está falando do ensino moral, aquele código constitui uma regra de proceder.
moral. Me diz o que eu devo fazer ou não fazer. Uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. Dentro de casa ou no trabalho. O princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. O ensino moral do Cristo, sendo ele nosso guia e o tipo mais perfeito, está de acordo com a lei de Deus. Baseia-se no princípio da mais rigorosa justiça. A gente tem que refletir. Porque a gente vê a necessidade que a gente sente de ver a justiça no mundo. E então a pessoa começa. Porque se o partido A governar o Brasil, vai ser muito bom. Mas o outro vai falar, não, tem que ser o partido B. E vai aparecer um correndo por fora dizendo que tem que ser o partido C. Ilusão. Isso é ilusão. O reino da justiça não vem com aparências exteriores. A felicidade do homem só será completa com a justiça no seu coração. É finalmente e acima de tudo o roteiro infalível para a felicidade vindoura. Roteiro infalível para a felicidade. Porque felicidade não dá para decretar em leis. Porque daí a gente acha, então, que as leis vão resolver nosso problema. Pare para pensar. Todas as leis humanas, em todos os países, no mundo inteiro, garantem os direitos humanos, a igualdade das raças, independente de raça, de crenças, de sexo. Todas as leis garantem que todo mundo tem direito à alimentação, à escola, à saúde. E, no entanto, porque não é assim? Ah, Eloy, mas você está esquecendo que tem lugares no mundo que é assim. Beleza. Nesses mesmos lugares estão os maiores índices de depressão e suicídio. Nesses mesmos lugares são justamente onde estão os homens que financiam as guerras e a sua riqueza é construída na miséria alheia. Nestes mesmos lugares se financiam as armas. Então, a felicidade não se garante por meio de leis humanas. Diz Allan Kardec, é o roteiro infalível para a felicidade. O ensino moral de Jesus. Então ele conclui o parágrafo dizendo simplesmente assim: essa parte, o ensino moral, é a que será objeto exclusivo desta obra. Portanto, o Evangelho segundo o Espiritismo trata exclusivamente do ensino moral de Jesus. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, se você já prestou atenção, você não vai encontrar ele falando sobre os milagres, sobre as predições, sobre nada disso. Ele vai falar exclusivamente das questões morais. E é certo que a grande maioria das pessoas admira a moral evangélica, não é?
admira e reconhece até a beleza, a sublimidade que se encontra nos evangelhos. Mas também poucos conseguem compreender a fundo o seu significado. Mais difícil ainda é compreender as consequências. Porque se eu já tenho dificuldade para entender o significado, mais difícil compreender a aplicação na minha vida. É certo também que muitas obras já foram escritas para falar dos evangelhos. Muitas. Se escreve, se comenta sobre os evangelhos desde o século II ou III depois do Cristo. Muitos tratados já foram elaborados. Mas então, por que é que ele foi escrever mais um? Mais um. Eu não sei se dá para catalogar quantos tem. Por que ele foi escrever mais um? Qual que é a diferença aqui em relação aos outros? O que é que muda? Há duas diferenças fundamentais. Primeiro, porque, obviamente, ele fez a reinterpretação do ensino moral de Jesus à luz da filosofia espírita. O espiritismo, então, passou a ser a chave para desvendar aqueles ensinos que pareciam obscuros, porque eles estavam por baixo das alegorias, dos símbolos. Então começa a clarear. A partir do momento, então, que eu compreendo, porque ele tira o véu que encobria, eu compreendo e passo a entender como utilizar aquilo. E a segunda diferença fundamental e muito peculiar a esta obra é que, além de ele ter falado, Vaninho, você já deve ter reparado, que ele também cedeu a palavra aos espíritos. Os espíritos também comentaram os evangelhos. Em quase todos os capítulos, no conteúdo, ele vai falar, então vai apresentar as instruções dos espíritos. É, portanto, totalmente diferente a visão que o espiritismo oferece a respeito do ensino moral de Jesus. Diz então Allan Kardec: esta obra é para uso de todos. Dela podem todos aurir, extrair os meios de conformar com a moral do Cristo o respectivo proceder. Então o objetivo de a gente ler o Evangelho segundo o Espiritismo é fazer o quê? Entender, então, a moral e começar a ajustar o meu comportamento e a minha conduta ao comportamento do Cristo. O objetivo, quando eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo, então, é para que eu possa ir me ajustando, tentando, então, como um bom aluno, gradativamente, ajustar minha vida ao meu guia e o meu modelo. Porque de nada valerá eu saber que existem espíritos, de nada valerá eu saber que existem a vida futura. Diz Allan Kardec, estas palavras não são minhas. Se isso não me tornar um homem melhor, menos avarento, menos invejoso, menos ciumento, não adianta nada. Ele termina então este primeiro item do Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo assim: as instruções que promanam dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu, que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Convidá-los à prática. Os ensinos dos Espíritos nos chamam à vivência do Evangelho.
Muito bem. Falei demais. Eu tinha planejado um petitinho mais. Mas então, assim, bem rapidinho. Sim. Se enjoar demais, você manda eu parar. Um pequeno exemplo, então, de como o Espiritismo interpreta o Evangelho. Né? Eu sei que vocês já estão lendo, vocês leem, vocês têm a obra. Mas para dar aquele gosto a mais de você voltar para casa. Um exemplo só. Eu vou ter que falar menos, mas só um exemplinho. Ainda bem que eu peguei um exemplo fácil, mais simples um pouco, porque eu não me embanando muito e vou poder falar menos. Capítulo 25, buscai e achareis. O que é que ensina Jesus, então? Jesus ensina assim, ó, está lá em Mateus. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei à porta e ela se abrirá. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que procura, acha. E aquele que bate, a porta se abre. Isso Jesus ensinou. Isso, portanto, faz parte do contexto do ensino moral do Cristo. O que é que ensina o Espiritismo? O que é que o Espiritismo tem a dizer sobre isto? Então, olha como ele começa a elucidar. Ele diz assim: do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é semelhante a esta outra: ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da natureza, da inteligência. Gente, mudou, tá? Mudou o modo de ver. Então ele está dizendo que estas palavras de Jesus se referem à necessidade do trabalho. Porque Deus fez do trabalho uma necessidade para o homem. Vocês já pensaram, se Deus tivesse nos isentado do trabalho, a gente teria atrofiado nossos membros. Se Ele tivesse nos isentado do trabalho da inteligência, a gente ainda estaria nas cavernas com aquele tacape na mão. Porque não sairíamos da selvageria para a civilização. Ficaríamos estacionados. Então nós somos filhos do nosso trabalho. A gente trabalha e produz. Só que parece que a gente está falando só de matéria, né? Não, mas o Allan Kardec sabia do que estava falando. Porque então ele vai dizer assim, ó, do ponto de vista moral, nós estamos falando de moral, do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistir ao mal e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão. Na questão 675, Allan Kardec faz uma pergunta interessantíssima sobre trabalho. Ele diz assim, ele pergunta: por trabalho se deve entender apenas as ocupações materiais? Né? Então, eu dou aula, eu sou motorista, será que só isso é que é trabalho? E os espíritos disseram: não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Ó. Do ponto de vista moral, peça e virá. Peça a ajuda dos espíritos e você terá. Peça a luz para te clarear o caminho e ela te será dada. Gente, o espírito trabalha assim como o corpo. Então,
Se você tem, por acaso, algum defeito, que eu acho que, eu estou olhando a carinha de vocês, ninguém tem, não sei, você deveria nem falar isso. Mas vai que você ainda tem algum defeito para você vencer na sua vida, tá? Então, todo esforço que você fizer para domar as tuas más inclinações é trabalho também. É trabalho. Muito bem. Já passei da hora. E eu vou encerrar. Eu vou encerrar, inclusive vou fechar o livro. Eis então, meus amigos, o Evangelho e o Espiritismo. A gente percebe a forte ligação entre essas duas coisas. Porque o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. A gente percebe a perfeita sintonia. Primeiro, porque os espíritos reconheceram que Jesus é o guia e modelo. Segundo, porque a doutrina espírita nasceu no Ocidente e não procuraria uma referência em outro lugar. E terceiro, porque a doutrina moral do Cristo é dinâmica, assim como é a doutrina moral espírita. Diz então Allan Kardec, o Espiritismo não veio trazer moral nova. A moral espírita é a moral do Cristo. Jesus, meus amigos, Jesus, ele não cabe num templo de pedras. Jesus não cabe em livros. Ele mal coube no mundo. O único lugar possível para Jesus é o teu e o meu coração. Fora deste ambiente, ele está deslocado. O convite da doutrina espírita é trazer Jesus, tirá-lo da cruz e dos templos de pedra para dentro do nosso coração. Pela atenção carinhosa de vocês, muito obrigado.